quase 100% das vezes eu esqueço isso. Pronto, então, a partir desse momento, a oficina está sendo gravada e vai ficar disponível, tá, mais tarde no site do Projeto César, no YouTube. Então, Renato, por favor, com a palavra. Certo. Bom, primeiramente, bom dia. Eu agradeço demais pelo convite. Rita fez a proposta. Hoje eu estou também, apesar de estar aqui em Pernambuco, faço parte da diretoria da Associação de Arquivistas da Paraíba, para além de tudo isso que o professor falou da minha formação curricular aí. E a gente achou bastante interessante essa parceria da APB com o Projeto César, da UEPB, para trazer as práticas e experiências de pessoas que estão efetivamente como profissionais arquivistas trabalhando no campo e trazer essa experiência para vocês, sobretudo em função de algo que a gente vive, que é um cenário pandêmico que impede a efetiva participação em estágios, quer dizer, acho que não é diferente aí do quadro na Paraíba, como aqui em Pernambuco, as aulas não estão acontecendo presenciais, são aulas dessa forma, virtuais, porque é um pouco cansativo, é um pouco, de fato, cansa mesmo, a vivência dentro da sala de aula, bem como a vivência em estágios é fundamental, e para mim isso foi um diferencial. Eu fiz primeiro o curso de História na UFRJ, em 93, acho que a barbicha branca aqui meio que indica um pouco, né, o tempo. Então, em 93, eu fui estudante de História e tive a possibilidade de participar de um projeto de pesquisa, porque na década de 90, diferente da minha experiência como estudante no curso de Arquivologia já em 2005, na década de 90, você tinha aí toda uma conjuntura nacional de implantação de um projeto neoliberal de cortes de verbas, de cortes e privatizações de instituições públicas, como a Telebrás, como a Uzi Minas. Então, uma diminuição do investimento nas universidades naquele período, um projeto neoliberal sendo formulado e implementado no Brasil, curiosamente, num governo de um professor universitário, Fernando Henrique Cardoso, que implantou essas medidas. E aí, a minha experiência de estágio dentro da UFRJ, no curso de História, era muito pouco. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de extensão, uma bolsa de extensão, uma das poucas bolsas de extensão que existiu, que era o projeto Ferrovia, um projeto de ferrovia, ou repensar a ferrovia no Brasil. Então, a gente pôde fazer um link da universidade dentro do sindicato dos ferroviários da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e lá eu pude ter a minha experiência de lidar com documentação. E ali foi a minha grande paixão. Então, estou falando isso para dizer como surgiu essa paixão por trabalhar com documentação no Sindicato dos Trabalhadores da Ferroviários da Central do Brasil e fazendo um grande levantamento de dados a partir de resumos e fichamentos de tudo que tratava de ferrovia no Brasil, de seminários que ocorreram, e o processo de sucateamento e extinção da Rede Ferroviária Federal SA, que é a Refesa, e, consequentemente, atingindo também a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Eu já estive em João Pessoa e vi que ainda aquela ferrovia que liga, inclusive, Cabedelo a João Pessoa, na época que eu fui, ainda pertencia, que eu visitei, pertencia ainda à Refesa, né? Não sei se ela hoje já foi privatizada, então se continua, se foi transferida para a CBTU, a Companhia Brasileira de Era CBTU já há algum tempo, eu já não sei se já passou para outra operadora. Pois é.
No Rio de Janeiro não existe mais, já foi privatizado, então toda a nossa malha ferroviária foi privatizada. Mas, para além disso, tem uma música muito bonita do Milton Nascimento, que é Ponta de Areia, e que diz que, nessa música, Ponta de Areia, ponto final, da Bahia Minas, estrada natural. E tem uma parte dessa música que diz: caminhos de ferro mandaram arrancar, velho maquinista com seu boné, e mostra a saudade que era a questão das ferrovias. E como a ferrovia ela fez um desenvolvimento social das cidades que tinham estações, porque não era só uma ferrovia era uma ferrovia de transporte de passageiros interestadual, interligando o Brasil, e com a priorização do modal rodoviário, as ferrovias se tornaram verdadeiras cidades fantasmas. E quem assim chegou aqui, a Ingrid faz uma verdadeira passeio turístico histórico, e os últimos registros dela foi de ferrovias que foram abandonadas, transformadas às vezes em hotéis, as estações, mas, por outro lado, em certos lugares, cidades viraram fantasmas, então a gente trabalhava com a concepção de cidades fantasmas. Nossa, falando isso para falar da CEPAD, mas vamos lá, vamos em frente que a gente vai chegar lá. Então, essa minha experiência foi muito positiva, o que me trouxe uma vontade muito grande de trabalhar com documentação. E fazer o curso de História, eu estava certo para mim que eu cairia na sala de aula, seria professor. Mas na minha trajetória de vida, eu fiz diversas coisas, menos trabalhar em sala de aula. E aí, vim trabalhar, inclusive, morar em 2002 em Pernambuco, trabalhei numa ONG, que inclusive foi onde surgiu o Mangue Beach, onde Chico Sainz ensaiava, que é o Centro de Cultura Luiz Freire, e trabalhei junto aos povos indígenas de Pernambuco, com educação com eles, então não era em sala de aula, mas tratando com educação. Mas, enfim, procurando trabalho, acabei sendo demitido dessa ONG, tive que voltar para o Rio, mas procurando trabalho, tinha lá, visitei um arquivo público de Olinda, que fica do lado da prefeitura, para quem passa o carnaval aqui, ali quando chega na prefeitura, do lado está o arquivo público de Olinda. E ali o cara falou, o representante, o diretor do arquivo falou: poxa, Renato, seu currículo é tão interessante, você fez tantas coisas, mas você é historiador. Historiador é o que mais tem aqui em Pernambuco. Se você ao menos fosse arquivista, eu falei: pô, arquivista? Aí eu tive que voltar para o Rio, fiz o curso de arquivologia, fiz o vestibular, na época não tinha Enem, não tinha isso, não tinha prova unificada, fiz para a Unirio e acabei passando. E foi cursar, durante o curso de arquivologia, no ano de 2005 a 2008, eu tive algumas experiências de estágio. A primeira foi no estágio do Corpo de Bombeiros. Isso não conta porque foi um estágio muito estrutural, muito focado para o que a gente tinha que apresentar de resultado. Mas o estágio no IPHAN, eu fiz... Você tem direito a fazer 1 ano, mais 2 anos, prorrogado por mais 2 anos. Eu passei o resto do curso de arquivologia fazendo esse estágio no IPHAN. Inclusive, a minha saída, tive que sair obrigatoriamente, mas o pessoal falou: nossa, Renato, você praticamente faz parte da equipe. Então, ter trabalhado no IPHAN foi uma realização muito grande, sobretudo com a minha formação de História, e poder assim, lidar com a documentação histórica. E ali eu trabalhei especificamente com arquivos permanentes, né? E aí, uma grande questão de você pensar a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos é qual a função arquivística que essa documentação está ligada. Então, a gente tem que olhar para a Lei de Arquivos. E olhar para a Lei de Arquivos é você pensar lá no primeiro artigo, um dos primeiros artigos da Lei de Arquivo, que é justamente o artigo que trata a gestão de documentos, e a gente tem que olhar com muito carinho para essa legislação, que é a Lei 8.159 de 91, ela, no artigo 3º, ela define e considera o que é a gestão de documentos. E o que é? O que está escrito na lei? É o conjunto de procedimentos de operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação
e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Então, é isso que está no artigo 3º da Lei de Arquivos. E aí, ao observarmos essa Lei de Arquivos, a gente tem que pensar que a função arquivística, desde quadro de arranjo, inventários, elas são fundamentais. Mas, para além disso, a gente não entra, e aí digo para vocês, para quem está aqui e é estudante de arquivologia, a gente, na maioria das vezes, a gente não vai encontrar aquele cenário ideal. Você tem o cenário ideal e tem o cenário real. O que a gente encontra é o cenário real, quando efetivamente tem um trabalho para se fazer como arquivista, ou passando por um concurso e trabalhando numa instituição arquivística, a gente encontra, geralmente, na maioria das vezes, digo que 80% é uma massa documental acumulada, demanda muito grande de pessoas que querem se desfazer da documentação, uma concepção sobre o profissional arquivista muito equivocada, sobretudo nas unidades da federação que não possuem curso de arquivologia, que não possuem arquivistas antes de você entrar e não possuem uma dimensão de ser gestores com a percepção do papel do arquivista. Geralmente, o imaginário construído para quem trabalha no arquivo é aquela pessoa que não se dá bem em nenhum outro setor e, por não se dar bem no outro setor, mas não pode demitir a pessoa, o profissional, bota ele lá no arquivo, ele vai arquivar, né? Você tem diversas representações, inclusive cinematográficas, é só você pegar Tropa de Elite 1, né? Você vai ver logo no início aonde que o André vai ser lotado, como policial, no arquivo. E ele começa a fazer o trabalho. Não, é para você não fazer o trabalho direito, não. E você tinha também uma outra série na Rede Globo, que era o Volpones, que trabalhava de forma caricata o arquivista, o papel do arquivista, né? E aí tem alguns vídeos no YouTube que vocês podem identificar isso. Então, a avaliação, ou seja, a CEPAD, ela está vinculada justamente ao instrumento técnico de gestão de documentos. E o que é o instrumento técnico de gestão de documentos? Plano de classificação e tabela de temporalidade e destinação de documentos da atividade meio ou para as instituições, sobretudo públicas, e aí eu trago a experiência aqui das IFES, a gente tem tanto da atividade meio quanto da atividade fim. Há um equívoco às vezes, das pessoas olharem primeiro para a temporalidade sem olhar a classificação. A gente tem um decreto que, na maioria das instituições federais de ensino superior, um decreto do MEC, que definiu que o plano de classificação de temporalidade, plano de classificação e tabela de temporalidade, destinação de documentos da atividade fim deve ser obrigatório nas instituições federais de ensino superior. E aí, a grande reflexão que a gente faz é essa articulação entre história e arquivística. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Assim, porque, a partir de um momento, a historiografia define que tudo é história. Que a identificação da história ela pode ser no utensílio que a gente utiliza. O que nós aqui, na década no século XXI, utilizávamos com utensílio? Quais eram a nossa vida cotidiana? A análise historiográfica sobre a história das mentalidades, ou seja, o que a sociedade, para compreender aquela sociedade, não é você compreender um governante, mas você compreender como essa relação da sociedade fez com que acontecesse alguns fatos. Isso é muito comum na historiografia tentar buscar isso.
E aí o arquivista tem um grande dilema. A eliminação, porque o processo de avaliação é fazer uma eliminação efetiva. É você tirar da documentação e da existência de algo que foi produzido a partir de uma atividade administrativa, você definir que certos conjuntos de documentos eles podem ser eliminados. Mas, claro, não dá para guardar tudo. A gente não tem, nenhuma instituição tem capacidade de guardar, ficar sob a sua guarda toda a produção, porque isso gera o que a gente conhece como massa documental acumulada. E aí tem um trabalho técnico elaborado pela ARC São Paulo, ainda na década de 90, que é uma série Como Fazer, né? E tem ali como avaliar documentos, e ali está muito claro qual é a importância dessa avaliação. É você racionalizar, para que essa racionalização da documentação, ou seja, possa gerar uma eficiência da instituição, mas que garanta a preservação da memória. Então, é esse tripé que deve ser a base de um processo de avaliação. É racionalizar para que a instituição possa ter eficiência e consiga e garanta a preservação de sua memória. Então, esse é o processo de avaliação que a gente tem que discutir. Para além desse processo de racionalização, dentro desse processo, racionalização, eficiência e preservação da memória, tem um ciclo vital dos documentos, ou o ciclo de vida dos documentos. Que é você pensar os documentos desde a produção, fase corrente, a fase intermediária e a fase permanente. É isso que, pelo menos, garante com que documentos que não tenham, de fato, uma segunda idade, ou seja, um valor, e aí é o valor do documento, ele influi muito nessa parte do instrumento de gestão de documentos, que é o plano de classificação e tabela de temporalidade, para a gente identificar qual o conjunto documental que é da fase corrente, qual o conjunto documental da fase corrente que pode ser eliminado, e qual a documentação que precisa ir para a fase intermediária, porque precisa cumprir aquele tempo, sobretudo jurídico, de prova de documentos. Então, tem a questão de dar conta do probatório, do documento probatório, e o documento que, de fato, vai compor o acervo documental do documento permanente, né? do arquivo que possui documentos de fase permanente. E aí, nisso, você tem, o ideal seria que todas as instituições tivessem um sistema de arquivos, no qual você tem um arquivo central, os arquivos setoriais, com a documentação da fase corrente, e o arquivo central com a documentação de guarda permanente. Mas nem sempre é assim. Aquilo que eu disse para vocês no início, que 90% ou 80% do que seria o ideal é o que a gente não encontra. E aí, a gente tem que ter... Vem aí a legislação, então a gente tem que observar a legislação nesse sentido, e um trabalho fundamental, que é um trabalho interdisciplinar. E o que consta esse trabalho interdisciplinar? Consta em a gente identificar esses valores, e aí é algo que está lá nesse manual, né? É um trabalho interdisciplinar, a avaliação de documentos, que consiste em identificar os valores para os documentos, né? imediato, e analisar o seu ciclo de vidas com vista a estabelecer os prazos para sua guarda ou eliminação, contribuindo para a sua racionalização dos arquivos e eficiência administrativa, bem como para a preservação do patrimônio documental.
Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês. Está justamente aqui nesse manual, que é o como fazer. Destaco para vocês a necessidade de você pensar o ciclo de vidas e o que é a avaliação especificamente. Os objetivos da avaliação é a redução da massa documental, essa agilidade na recuperação dos documentos e das informações, essa eficiência administrativa, uma melhor conservação dos documentos de guarda permanente, a racionalização da produção e do fluxo de documentos, ou seja, esse trâmite, a liberação do espaço físico e o incremento à pesquisa, porque a partir do momento que a gente consegue fazer a distinção entre os documentos que podem ser eliminados, que não têm necessidade de guarda permanente, e você incrementa a pesquisa com técnicas de descrição de documentos, de arranjo, de fazer inventário da documentação, você pode dar, de fato, a vida dos documentos e não como a maioria das pessoas falam de você efetivamente ter um arquivo morto. Então, você dar vida ao arquivo, porque os arquivos são vivos. Oi, Valéria. Ó, a Valéria aí. Bom dia, Valéria. Então, chama atenção que esses elementos são fundamentais. E a gente precisa, a avaliação de documentos, a gente precisa estar respaldado na legislação arquivística. E a gente tem que olhar a história da legislação arquivística. A primeira resolução de avaliação de documentos é a Resolução 5, criada em 1996. Essa resolução foi criada porque, justamente, alguns anos antes, você teve a primeira publicação de um instrumento de gestão de documentos, que foi o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade da Atividade Meio das IFES, da Administração Pública, da Administração Federal. Então, tinha acabado de se produzir isso, definindo, sobretudo, qual a metodologia. Você tem ali as classes 00 e as classes 900, e ali tem desde classificação de documentos do que é de pessoal, do que é de material, de compra, de licitação, de administração, de gestão de documentos, e precisava regulamentar, porque ali, junto a esse plano de classificação, tinha a tabela de temporalidade, e a tabela de temporalidade identificava a guarda na fase corrente, intermediária ou recolhimento da guarda permanente. E ali precisava de uma regulamentação do que fazer. E aí surge a primeira legislação, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, é a resolução número 5 de setembro de 1996. Chama a atenção que ela é bem concisa, ela está baseada numa outra legislação, que é a própria Constituição Federal, e, para além disso, ela identifica e define como as entidades e órgãos do poder público deverão publicar nos diários oficiais da União e do Distrito Federal e dos estados correspondentes ao seu âmbito a atuação nos editais de eliminação de documentos decorrentes da aplicação de suas tabelas de temporalidade. Por que disso? Porque é interessante quando a gente fala guarda no período da fase corrente, fase intermediária, recolhimento para a guarda permanente ou eliminação. Mas falar eliminação, parece que a gente pega o documento e já elimina. E eu sempre, sobretudo aqui na UFRPE, falo que é um processo de eliminação. Por quê? Por que é processo de eliminação? E aí, vamos voltar aqui para falar com vocês. O processo de eliminação, ele envolve o quê? Ele envolve
você produzir a lista de eliminação, você ter a assinatura dos responsáveis pela eliminação e você submeter ao Arquivo Nacional para que fosse aprovado, e aí sim, a partir do recebimento da autorização do Arquivo Nacional para a gente eliminar os documentos, a gente publicar no Diário Oficial da União. Né? Publicar no Diário Oficial da União é você ter o respaldo jurídico de que aquela eliminação foi feita de forma correta. Por quê? Porque a própria legislação, a lei de arquivos, ela responsabiliza o agente público que destruir documentação sem os devidos trâmites arquivísticos ou legislativos. Então, se você eliminar documentos sem esse trâmite, você pode ter como servidor público, ser responsabilizado, ser advertido ou até ir para a cadeia, dependendo do grau. E hoje, a gente está aí num processo de revisão dessa lei de arquivos, é o que a comunidade arquivística e nós precisamos nos debruçar sobre esse processo de adequação, modernização, atualização da lei de arquivos e o que isso vai impactar para nós, enquanto profissionais que atuam, arquivistas, técnicos de arquivo que atuam em centros de documentação, arquivos ou afins. E aí, para além dessa legislação da resolução número 5, ela era muito sucinta. Em 2013, ou seja, quase 20 anos depois, há uma demanda de fazer uma atualização dessa resolução. E aí, o CONARC, junto ao Arquivo Nacional, fazem uma atualização e publicam a Resolução 40 de 2014. Se vocês observarem a Resolução 40 de 2014, ela, em função de uma série de pesquisas, sobretudo de professores como José Maria Jardim, que se debruça sobre a política arquivística no âmbito do Estado brasileiro, e o processo que foi a migração de Brasília e como ficou os arquivos dos ministérios no Rio de Janeiro, uma identificação ou um estudo de como a resolução número 5 estava sendo aplicada nos órgãos e uma ineficiência, inclusive, dessa aplicação do instrumento, é que em 2013 para 2014 é feita uma atualização desse processo de avaliação. Né? E nessa atualização, vocês veem que já é uma legislação mais robusta, com 8 artigos, assinada ainda pelo Jaime, mas ela tenta pormenorizar de forma mais precisa e mais detalhada esse processo de aplicação dos instrumentos de gestão a partir de documentos que consigam comprovar, e aí você tem essa grande novidade que é o termo de eliminação de documentos, que para além da consolidação da listagem de eliminação, da atribuição das responsabilidades pela essa listagem de eliminação, ou seja, o setor responsável, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, a CEPAD, e o dirigente máximo da instituição, então, no caso das universidades, o reitor, tendo ciência dessa eliminação, de estar colocando sua assinatura num documento que vai, de fato, eliminar os documentos, e, para além disso, uma relação com o Arquivo Nacional no controle
dessa eliminação de documentos da administração pública federal. Em que? Com a aprovação do Arquivo Nacional, do diretor-geral do Arquivo Nacional, e aí, a partir dessa aprovação, a gente recebia, os órgãos recebiam a autorização para eliminar, ou seja, a partir de um ofício, autorização para proceder o procedimento de eliminação, que é você produzir o edital de eliminação, publicar no Diário Oficial da União e, transcorridos 30 dias, se nenhum órgão ou pessoa física solicite cópias desses documentos, a gente efetivamente fazer a destruição do documento ou eliminar de fato o documento, seja por você fazer incineração ou fazer a reciclagem dos documentos. Então, você tem todo esse procedimento que, a partir daí, parece burocrático, mas ele garantia o nosso respaldo jurídico para a documentação que perde valor. E aí, agora, recentemente, houve uma nova atualização, agora a Resolução 44 de 2020, ela pode ser também vista aqui, eu vou mostrar para vocês, mas a grande diferença dessa Resolução 44, número 20, é que ela faz o quê? Ela tira o Arquivo Nacional dessa avaliação de documentos. Então, essa resolução, que é a atual vigente, aqui, ela tirou a obrigatoriedade para os órgãos que possuem comissão permanente de avaliação de documentos remeter uma listagem de eliminação para a COGED, que é o setor responsável pela gestão de documentos da administração pública federal, e ela só fica no órgão. Então, hoje, a listagem de eliminação, né, a lista de eliminação, você faz ali a listagem de eliminação, só é o representante do setor, o presidente da CEPAD e o reitor, ou o órgão, o representante máximo do órgão. E não tem o enviar a listagem de eliminação para o Arquivo Nacional para a gente receber a autorização por ofício do documento. Bom, a justificativa dessa resolução, no momento que foi feita, e a gente tem que analisar o contexto, é que essa legislação foi feita num processo de diminuição da participação da sociedade civil. Então, a gente tem um contexto histórico e político de diminuição da sociedade civil na colaboração de políticas públicas. Você tem aí a extinção do Conselho Nacional de Políticas Culturais, você tem aí a extinção do Ministério da Cultura, você tem uma extinção de uma série de órgãos que são transformados em secretarias, e, por outro lado, todos os conselhos, há uma resolução, um decreto, que extingue todos os conselhos ou órgãos colegiados. E aí, para o Arquivo Nacional teve que, lá, quando essa lei foi regulamentada, esse decreto foi regulamentado, como isso foi de fato consolidado, teve que refazer essa resolução, que foi a Resolução 44, nós, dúvida, afinal de contas, se nós somos se foi extinto conselhos, se foi comissões, como fica a CEPAD? Então, teve que emitir nova portaria, a partir dessa Resolução 44, para recriar as comissões permanentes de avaliação de documentos. Então, as universidades e institutos federais tiveram que refazer os seus decretos de nomeação e composição do conselho, da comissão de avaliação de documentos, mas, para nossa surpresa,
o Arquivo Nacional sai desse compartilhamento da responsabilidade de você definir quais os documentos que vão permanecer na instituição e quais que não vão permanecer e quais que não vão permanecer. A responsabilidade da CEPAD, da pessoa que assina pelo órgão e do reitor, se torna, e do dirigente máximo do órgão, se torna muito maior, porque, de certa forma, a CEPAD, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, é composta por um órgão colegiado. Geralmente são servidores vinculados a diversas pró-reitorias, aqui no caso da UFRPE, essa nova composição da CEPAD envolveu 2 representantes, um titular e suplente de cada pró-reitoria de extensão, de assistência estudantil, de planejamento, de administração, da parte de licitação e compras, ou seja, da parte contábil da universidade. Em alguns casos, e o ideal é que você inclua historiadores também, né, representantes do departamento de História, ou com formação em História, e com formação em Direito também, mas na nossa não foi incluído um representante que tenha conhecimento jurídico, que é muito ruim, e você vai ter todo um trabalho, e aí essa é a maior dificuldade que a gente tem, é conseguir que a instituição consolide, enquanto órgão, a CEPAD, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Hoje você tem algumas universidades que fazem a gestão cíclica e permanente da gestão de documentos. E aí a gente pega aí as principais universidades que têm arquivos centrais bem estruturados hierarquicamente na instituição. Sim, eles estão fazendo a gestão de documentos e implementando a gestão de documentos, desde a produção, a tramitação, a avaliação, até a destinação final. Mas, numa grande maioria das IFES, a gente não encontra isso. E aí, nessa nossa conversa, eu já estou aqui finalizando, eu vou mostrar para vocês aqui, porque a CEPAD é algo muito pontual, e aí eu vou terminar aqui para mostrar que é uma listagem de eliminação, para vocês terem a dimensão do que é. Uma que foi feita aqui, uma listagem de eliminação, não sei se vocês estão vendo, mas já devem estar vendo. Você tem aqui, essa é uma listagem de documentos. Você tem aqui o órgão responsável aqui da UFRPE, foi feita pela Unidade Acadêmica de Garanhuns no curso de Pedagogia. Você tem aqui o código de classificação, referente ao código da tabela da atividade fim, porque aqui são provas, exames, trabalhos, inclusive verificações suplementares, as datas limite 2008 e 2016, a quantificação 48 o quê? Caixas, observações, foram os documentos, ou seja, provas, trabalhos ou exames que não foram devolvidos para os alunos, que ficaram arquivados, porque essa foi uma decisão do departamento, arquivar esses documentos, provas, exames e trabalhos no setor, ficou lá, passa um ano, a partir do momento que a gente tem a identificação lá pelo responsável da seleção, que foi registrado num boletim de notas ou numa caderneta, ou seja, que essa informação não se perde com a eliminação dessas provas, exames e trabalhos, e você vai ter aí uma reunião da CEPAD para você aprovar essa listagem de eliminação e a assinatura final, que é da autoridade do órgão, quem compete autorizar. Isso é muito, muito sério. Eu até falo, assim, para os setores, que é fundamental ter esse processo de eliminação, porque se um aluno sabe que a sua prova, exame de trabalho, foi eliminada sem ter, ficou arquivada no documento, no setor, no arquivo, ou no departamento. O departamento foi e fez uma limpa, ou seja, destruiu,
caracterizou, jogou no lixo, reciclou, ou seja, eliminou o documento sem ter a listagem de eliminação, os alunos que estiverem nessa relação da turma que foi eliminada, se não tiver a listagem de eliminação aprovada no próprio Diário Oficial da União, ele pode recorrer e responsabilizar administrativamente, civil ou criminalmente o agente público que foi responsável pela destruição do documento sem ter tido aí uma relação, uma listagem de eliminação publicado, um edital de eliminação publicado no Diário Oficial da União. Então, é muito sério. Então, eu geralmente assusto os gestores ou diretores ou pessoas que têm esse tipo de documentação, que querem eliminar o documento e que não passem pela CEPAD, eles podem, eu falo, olha, vocês podem, inclusive, ir para a prisão. Ninguém quer ir para a prisão. Então, eu finalizo aqui, só concluindo, dizendo para vocês que são duas partes, porque eu entendi, viu, professor, que existem alunos do curso da manhã e do curso noturno. Então, a gente mais ou menos vai fazer a mesma conversa, não vão ser em duas partes, é a mesma conversa para os alunos noturnos que não puderam estar aqui, que estão em alguma outra atividade, então, possibilitar, porque eu fui aluno do curso noturno da Arquivologia da Unirio, então eu sei que os cursos da manhã, a UF tinha 2 turnos, noturno e manhã e noturno, né? Matutino, e vespertino e noturno, então, às vezes, um aluno não conseguia participar das atividades. Então, por isso que é um tempo menor, de fato, para que, efetivamente, a gente faça essa conversa, porque é uma conversa mesmo, não tem muita teoria em relação a isso, é mais a prática arquivística do que eu vivencio na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e fico aí aberto para as perguntas, dúvidas, comentários. Eu acho que é isso mesmo. Ok, Renato. Então, já temos aqui a Lourdes, já levantou a mão. Então... Opa. Oi, professor, tudo bem? Olá. Eu estou com a voz rouca, mas vou tentar falar. Professor Renato, acho que é melhor escrever, ou vocês estão me ouvindo? Consegue me Pode falar, estou te ouvindo. Professor Renato, eu não sei se o senhor falou, mas é que eu cheguei mais tarde e esse assunto me interessa muito. Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e nós estamos construindo o Memória da Guarda Municipal. E uma parte da minha pesquisa de mestrado é com relação à função de avaliação, a função de avaliação documental como a construção do que é memorável. Então, a gente usar essa ferramenta para essas decisões, né, do que a gente deixa, do que a gente, né, o que a gente vai lembrar, o que a gente vai esquecer. E aí me preocupa um pouco, e eu queria compartilhar contigo e ver a tua opinião, quando a gente tem uma lista de trabalho, né, de eliminação, desculpa, que ela não tem uma descrição, ela vai falar só da série ali, né, pontual. E eu até estou me baseando um pouco nesse projeto do IFR, que tem o Memória, para justamente criar um corpo, sim, porque na parte técnica eu faria tranquilo, né? Mas hoje eu preciso exercer um olhar da parte histórica. E aí eu queria ver como que tu vê isso, né, em função. A primeira pergunta é a ligação com essa parte de memória e como se faz isso para o gestor que está pedindo que a gente libere espaços, né? Essas são 2 perguntas. Obrigada. Perfeito. Não, Lourdes, perfeito. Eu acho que a gente faz algumas considerações sobre isso e algumas análises. Por exemplo, a gente tem aqui a Ingrid, que trabalha na Faculdade de Direito, é arquivista da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. E olha como é que são as coisas. Ali, arquivado, existem provas, provas mesmo, feitas por alguns alunos da Faculdade de Direito, dentre eles, por exemplo, Ariano Suassuna. Pelo plano de classificação,
provas, exames e trabalhos são passíveis de eliminação. Mas o valor, que é você pensar em eliminar uma prova feita com a letra ali de Ariano Suassuna. Não precisa ir muito longe, porque teve um profissional que me antecedeu aqui de uma oficina, e ele é incrível mesmo, que é o Pedro Felipe, que vocês conheceram, para quem estava aqui. Ele hoje também trabalha na Faculdade de Direito daí da UFPB, e olha o que ele dá, cara. Ele tem aí documentos que não são aí de Ariano Suassuna, mas uma das alunas da UFPB, da Faculdade de Direito, foi a Juliette. E aí você aplica o plano de classificação nas provas que Juliette fez, qual a representatividade de Juliette para a UFPB, e para o estado da Paraíba e para o Brasil. Então, isso é o grande dilema de você aplicar os planos de classificação de forma assim, cega, né? De você... E aí, nesse sentido, eu também vejo um problema, porque você não faz a distinção. Vocês viram ali que é o código de classificação, o assunto e a quantidade, em rodo, em volume. E aí, cabe fazer a descrição detalhada de documento por documento, e aí nisso é fundamental, antes de tudo, um diálogo com os gestores dos órgãos, viu, Lourdes, para encontrar, de fato, o que é o limite para que, efetivamente, enquanto gestores compreendam a importância da avaliação e da responsabilidade do que é juridicamente responsável, porque, por exemplo, quando a gente fala avaliação o código é feito, é você pensar nos nossos arquivos enquanto pessoa, né? Você recebe todo dia o quê? A conta de água, a conta de luz. Essa conta de água, de conta de luz, você vai guardar da mesma proporção como uma certidão de nascimento nossa? Não. Por quê? Porque é o que a gente olha para o valor secundário. O plano de classificação, houve uma atualização do plano de classificação da tabela de temporalidade da Administração Pública Federal, e nessa atualização, você sabe que tem ali, foi feito uma diferenciação da produção de cunho militar. Você tem ali a codificação militar. Não sei se você sabe disso ou se... provavelmente sabe. Então, ali já tenta, foi um esforço do Arquivo Nacional de fazer essa atualização de um plano de classificação que foi consolidado em 96, você atualizá-lo em 2019 foi muito importante. Deu trabalho para quem implantou o sistema, porque os sistemas estavam, sobretudo os sistemas eletrônicos, porque a avaliação de documentos, a gestão documental é independente do suporte, seja ele em suporte digital ou em suporte como celulose, ou outro suporte, quer dizer, em qualquer suporte se faz a gestão de documentos. E aí, essa atualização já permite um melhor diálogo seu com esse trabalho que você está fazendo nessa consolidação desse memorial dentro de órgãos que são muito mais fechados e são muito mais pragmáticos, no sentido de que há uma hierarquia militar e não tem conversa. Se foi definido, vai ser assim e cumpra-se. E se você me contrariar, me desrespeitar, você vai ser penalizado com isso, vai para a prisão. Então, é um diálogo difícil, o Ministério da Defesa. Inclusive, eu fiz questão de não fazer nenhuma seleção para nenhum órgão do Ministério da Defesa, porque não bate o Ministério da Defesa com Renato Mota, são distintos, assim, são percepções distintas, e eu não tenho afinidade a isso mesmo. Mas, enfim, é um desafio, e aí você precisa... O diálogo, nesse caso, é importante sempre o diálogo. Mesmo com a dificuldade de você
trazer um gestor desse tipo de órgão é você mostrar o que implica, né, antes de aplicação. E, na maioria das vezes, dependendo da documentação, apesar de se pode eliminar, mas não tem a demanda. Mas a partir do momento que surge demanda, porque precisa de espaço, né, porque essa liberação de espaço ela tem que estar dentro daquele tripé, que é você ter a racionalização da documentação, e aí é o espaço que vai garantir, é você ter a eficiência da instituição, ou seja, isso vai possibilitar que a instituição seja eficiente na guarda e preservação da memória. Então, na literatura arquivística, você pode, inclusive, fazer por amostragem, e aí fazer uma guarda de uma documentação por amostragem, mas que haja sempre diálogo e a percepção, porque quando você toma a decisão, ela não tem volta, ela é descartada mesmo. Então, não sei se eu consegui te responder, Lud, mas eu acho que eu tentaria o máximo diálogo e de identificar, mostrar quais os impactos que tem a eliminação, que a partir de uma eliminação não tem volta, mas que o setor compreende que certos documentos são importantes como amostragem para que haja, pelo menos, uma compreensão do órgão, como, sobretudo, de um órgão que vai ser a memória dessa instituição que você está aí contratada para fazer ou está trabalhando nela. Então, eu acho que é isso. Tá, perfeito. Eu ia te perguntar da amostra, o que tu entendia, daí tu já respondeu, tá ótimo. É isso mesmo. Eu penso que o meu papel é defender, nesse caso, os agentes, né, que são as pessoas que fizeram, os atores sociais, o que impacta fora, né, não só aquele olhar da instituição em si. A instituição é feita por pessoas, então é um pouco complicado isso, assim, quando tu só materializa a instituição, mas tu tem pessoas e tem que ser defendidas, né, tem que colocar a história delas também. Mas são desafios, tá ótimo. É muito complicado, porque a avaliação é muito sensível. Acho que nós temos... Bom, pessoal, aí é contigo agora, eu acho que tem mais uma pergunta. Então, a Emily colocou uma questão para você no chat, Renato. Não sei se você está observando aí. Estou vendo sim, estou ligado aqui. Ok. Bom, a pergunta dela é simples. E, na sequência, a Jeane está com a mãozinha levantada. Tudo bem. Nada, não, fique tranquila, viu? Porque, de fato, não existe isso. Todas as perguntas são muito importantes e a gente trata de todas as formas, assim, da mesma forma. Não tem uma pergunta melhor que a outra. As perguntas são importantes. Então, a pergunta dela é, apesar dos documentos terem uma data para seu descarte, né, existe algum documento, seja jurídico, empresarial ou pessoal, que não pode ser descartado, mesmo quando chegar a data para que seja jogado fora? Cara, essa sua pergunta é muito importante, viu, Emily, não é isso? Emily. Porque Emily Carla. Não sei se ela prefere Emily ou Carla, ou Emily Carla, mas enfim, Emily. A gente tem ali, olha que interessante, existem uns documentos na UFRPE que são planos de saúde. O servidor pode pedir plano de saúde porque existe na lei, né, do servidor público federal, existe a possibilidade de você ser ressarcido, né, você recebe um valor chamado auxílio saúde. Então, o que o servidor tem que fazer? Tem que autuar um processo, lá na UFRPE, autuar o processo, pedindo, colocando os comprovantes do plano de saúde, tanto o que você assinou e tal, qual é o nome da empresa, o contrato da empresa. Esse processo tramita dentro do órgão para que ele seja efetivamente autorizado, o plano ser avaliado se o plano funciona ou não, se o plano é
conveniado, e aí o servidor receber esse auxílio saúde. Certo. O Código de Classificação da Atividade Meio diz o seguinte: documentos como plano de saúde, a partir da aprovação das contas, ou seja, as universidades elas têm que prestar contas aos órgãos de fiscalização, TCU e CGU. A partir da aprovação das contas, 7 anos na fase intermediária e eliminação dos documentos. Enquanto não tiver aprovação das contas, você não pode eliminar essa documentação. Então, quando você chega na universidade, sobretudo as que não têm comissão permanente de avaliação de documentos, a gente tem que mostrar para os gestores a importância de construir uma CEPAD. Construindo a CEPAD, ela é instituída por um decreto, ou ela pode ser consolidada como uma aprovação no Conselho Superior, no Conselho Universitário, o Conselho Superior Universitário, CONSUL, enfim. Aí, a partir daí, ele se torna um órgão institucionalizado dentro do setor, que ele está referendado a fazer a avaliação de documentos. Ele é o reconhecido pelo Arquivo Nacional como o órgão que tem a prerrogativa para fazer o procedimento de descarte de documentos. Enfim, essa documentação, que é você ter autorização para ter o plano de saúde, ela poderia, e a gente tem documentos na universidade da década de 80, 70, 60, 50, da Rural, que a Rural é centenária, é o que tem lá, é o que veio a nós, né? O que não se perdeu no caminho temporal, que não desapareceu por questões naturais ou questões até propositais, as pessoas terem levado o documento para casa ou ele descartado mesmo, feito fogueira, porque não tinha ainda nem legislação arquivística. Mas, enfim, o que chama a atenção é que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas começou a me pedir justamente documentos de plano de saúde de servidor, porque os órgãos de fiscalização não têm isso também direitinho. Não tem, eles aprovam uma conta da universidade, mas depois solicita o documento. Então, há um problema, eu acho que até de cunho de Estado, que é uma questão que o professor José Maria coloca muito, da ausência de uma política arquivística. Por que o TCU não compreende que há uma legislação arquivística como um órgão vinculado ao máximo da esfera do governo federal, que inclusive há um problema, né, porque seria um órgão supra-ministérios, né, e supra-poderes, tanto do judiciário, do executivo, do legislativo, para que houvesse uma política arquivística nacional, de Estado. E não acontece. O Arquivo Nacional é um órgão do executivo. Ele deveria ser além do executivo, também demandar para o judiciário e do legislativo. Isso é um problema. E aí, o problema maior é que, para além disso, o Arquivo Nacional hoje não está na Casa Civil, então ele está no Ministério da Justiça, então ele também não está no órgão máximo do executivo, ele está dentro de um ministério, e aí gera esses problemas. Não era para que os órgãos de fiscalização nos pedissem documentos que, inclusive, já tiveram contas aprovadas de um processo de um servidor que estava querendo, que solicitou um plano de saúde, mas foi, e, por sorte, não tinha eliminado, né? Então, é o que eu converso muito com a outra servidora, uma assistente administrativa que trabalha no arquivo da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, na seção arquivo de registro funcional, né, que hoje todos esses setores, esses arquivos do registro funcional estão tendo que digitalizar essa documentação que são as pastas funcionais dos servidores,
e colocar no assentamento funcional digital gerenciado pelo governo, e como é que é a gestão desses documentos, né? Então, ela diz para mim, Renato, tem certos documentos que evita eliminar, mesmo com o plano de classificação dizendo que poderia eliminar. Tem eliminar e que não pode se eliminar. Mas de uma coisa a gente tem que ter certeza. No processo de eliminação feito com os procedimentos, a gente tem um respaldo jurídico, mesmo com uma demanda de um órgão de fiscalização. Então, nos dá o respaldo jurídico para ser autoridade arquivística. A dificuldade é você fazer com que os gestores compreendam que nós somos gestores da informação, gestores de documento, com autoridade arquivística. Às vezes a gente não tem esse papel muito bem definido pelos gestores. Em algumas universidades, como, sobretudo aqui na UFRPE, a gente não tem arquivo geral. É muito sério, porque é algo muito... A documentação, a gente não tem dotação orçamentária, não tem todas as dificuldades, e agora, num contexto mais complicado ainda, a gente tem essas dificuldades. Mas o que a gente tem e pode mostrar é justamente esse respaldo jurídico de ter sido aprovado uma listagem de eliminação desse jeito, né, pelo processo de eliminação. É isso, professor. Espero ter respondido. Renato, a Giane está com a mão levantada. Olá, Giane, tudo bom? Oi, estão me vendo? Sim. Estamos sim. Bom, eu estou aqui no Arquivo Central da Universidade Federal da Paraíba. Estou muito empolgada aí com as discussões. Parabéns ao grupo por esse empenho, a todos, e a fala do professor Renato Mota. Eu só gostaria de acrescentar que, quanto à destruição documental através do processo de incineração, é considerada atualmente como crime ambiental, pois, sendo em grande quantidade, afeta os seres vivos e a nossa camada de ozônio, que já está bastante comprometida. Só isso, tá bem. Não, perfeito, Gianni. É interessante, eu também acho a mesma coisa, tanto que aqui na UFRPE a gente faz a parceria com o Recicla Rural, que é a gente faz a parceria com uma cooperativa de reciclagem, e a nossa documentação que é avaliada, ela vai para esse projeto de reciclagem que atende cooperativas. O que é importante, a gente não faz incineração, e nunca fiz incineração aqui na UFRPE. O que é importante é você garantir a descaracterização da documentação, seja por fragmentação, sobretudo para documentos que possam, inclusive, se não for descaracterizado, servir como assim, objeto de reportagens para dizer que documentos da universidade, provas, foram encontradas em lixão, essa coisa toda. Então, efetivamente, você tem que, ou pelo menos, acompanhar. Então, acompanhar o que essas cooperativas fazem com documentos, se elas estão efetivamente fragmentando, e aí nessa reciclagem, aproveitando sem dar margem para que um documento desse, já aprovado por listagem de eliminação, seja recuperável, porque ele foi efetivamente aprovado para ser eliminado. E como é que você encontra ou recupera um documento que foi aprovado, teve a listagem de eliminação e teve um edital, né, um documento que a CEPAD produz, informando que o documento foi descaracterizado, foi destruído, né? Então, muito pontual e muito importante essa consideração, Gênio. E a equipe da UFPB, do Arquivo Central, eu acredito que nas suas listagens de eliminação e eliminação de documentos, tem essa preocupação, bem como a gente também tem essa preocupação de não buscar fazer incineração, né? O que
inclusive, atender, ter essa responsabilidade dos que inclusive, está sendo nessa reformulação dos planos de desenvolvimento institucional, que é o que seria o caminho que os órgãos, as universidades vão fazer para para crescerem, né? Que é o plano de desenvolvimento, e se desenvolverem. Hoje há uma demanda, sobretudo da Pró-Reitoria de Planejamento, das Pró-Reitorias de Planejamento, de que a gente consiga estar dentro das OIC, dos chamados, as definições de responsabilidade social, ambiental, e isso conta muito na elaboração do PDI. Então, hoje, a UFRPE está com um novo PDI, a gente está fazendo a revisão do PDI, e eu, inclusive, incluí dentro do PDI, na parte de gestão de documentos, essa OI6, se não me engano, são chamados O6, que são o atendimento desses requisitos que, inclusive, fazem com que a instituição ela ganhe mais ponto por estar comprometida com o desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente. Então, muito importante isso que você pontuou, Jeane. Obrigado, viu? Pois nada. Renato, então a Luciana colocou uma questão no chat. Na sequência temos Rafael. Se eu acho aqui, peraí. Calma aí, Luciana, né? Luciana. Luciana. Achei. Após a criação da CEPAD, os membros podem ser substituídos posteriormente ou tem que gerar novo processo de aprovação? Então, Luciana, muito importante essa sua pergunta, né? A partir do momento que é estruturada uma comissão permanente de avaliação de documentos, que é instituída por uma portaria do órgão máximo, e aí eu vou falar muito aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no nosso caso, foi o reitor. E aí ele atribui à nossa comissão uma presidência. E ele também atribuiu a essa composição a reestruturação de um regimento para que seja aprovado pelo Conselho Universitário. E aí, nisso, o regimento, que inclusive o Arquivo Nacional possui um manual de elaboração e consolidação de uma comissão permanente de avaliação de documentos, é muito importante vocês observarem, acessarem esse documento. Daqui a pouco a gente pesquisa que eu passo para vocês no chat aqui, porque ele define o que seria o regimento. E uma das atribuições da presidência é você ter a prerrogativa de substituição a partir de alguma impossibilidade de um dos seus membros. Claro que na consolidação dos representantes da CEPAD, pelo menos dessa forma que o reitor fez, ele colocou titulares e suplentes. Então, são quase 16 pessoas, mas efetivamente da CEPAD os titulares são 8, e havendo a impossibilidade de um participar, né, ou se desligar, porque saiu do setor, automaticamente o suplente, ele dá a posição titular. O presidente tem a obrigação, e aí aconteceu isso comigo, hoje eu estou sem a vice-presidência, e aí eu preciso encontrar a tempo hábil alguém para me substituir quando eu entrar de férias, para ser o suplente. Então, você buscar junto ao reitor ou ao pró-reitor responsável por aquele órgão que está, aquele representante de um órgão que está ali, da Pró-Reitoria de Planejamento ou do Departamento de História, a substituição desse responsável para que, caso o titular não possa participar, o novo suplente faça.
e geralmente isso é feito com uma adequação daquela portaria inicial. E se a CEPAD ela tem um tempo de funcionamento, ao término desse tempo, aí a autoridade máxima é que vai refazer a composição da CEPAD, observando o que o Arquivo Nacional indica, que é a consolidação desse regimento, desse estatuto da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Então, é isso, viu, Luciana? Renato. Muito obrigado, Renato. Agora sim, no caso... Gente, a sequência, então, nós temos aqui Rafael, tá? E depois Valéria aqui no chat. Ok, Lourdes? Eu não sei se Jeane está com a mão levantada ainda, se ela queria fazer algum comentário. Não, eu só quero agradecer, até porque nós aqui do Arquivo Central estamos nos preparando para a primeira eliminação. Então, essa fala do arquivista e professor Renato Mota, vem muito a agregar, né, nos afazeres arquivísticos. Gratidão, então. Ok, então, Rafael, por favor. Primeiro, agradecer pela palestra, Renato, e dizer que eu sou um grande admirador seu pelo seu trabalho que você fez pelos arquivistas das IFES, né? É um exemplo para qualquer arquivista profissional da área de universidades a seguir, né? Renato, eu ia fazer duas perguntas. A primeira, a gente aqui na UEPB, nós estamos pensando de uma forma bem embrionária ao Arquivo Central. Foi aprovado o regimento no Consune agora, se não me engano, em março, né? E o CEPAD começou a se reunir agora há pouco, né? Então, assim, a gente está em uma fase bem inicial. Eu gostaria de saber, assim, de você, nessa fase inicial da CEPAD sendo implementada, o que você tem de experiência para dar de dicas, de sua atuação assim como presidente da CEPAD. E a segunda é referente à Lei Geral de Proteção de Dados, se ela influenciou de alguma forma o trabalho da CEPAD aí na sua instituição, né? Seja na destruição de documentos, por exemplo, vai ser levado os documentos para uma reciclagem, mas você passa por algum processo de picotagem das informações, assim, só por nível de curiosidade. Perfeito, Rafael. Ótima pergunta. Primeiro, agradecer aí pelas palavras. A gente tenta fazer e se doar para além do nosso trabalho na universidade, tentar fortalecer algo que é muito importante para a gente, que é essa rede nacional de arquivistas das IFES, que possibilita esse diálogo com outras realidades de universidades do Brasil inteiro. Eu sei que a Luciana ainda tem um comentário para fazer mais tarde, aí depois, viu, professor? Eu acho que ela queria depois comentar alguma coisa sobre o que eu falei aí, depois a Luciana volta, viu? E aí não esquece a pergunta não, que você quer comentar ou fazer algo assim, algum comentário sobre o que eu falei. Mas enfim, Rafael, muito pertinente o que você falou. Efetivamente, e aí eu vou tentar, vou de trás para frente, né? Por coincidência, a UFRPE está passando por uma revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional, do PDI. E por estar passando por esse processo de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional, a LGPD acabou vindo de forma conjunta. Então, nas ações que a gente discutiu, e não foi fácil fazer esse PDI, o PDI anterior foi mais tranquilo porque ficou muito livre. Então, se vocês olharem o PDI anterior da UFRPE, ele traz ali considerações gerais do que a gente acha que é importante, como, por exemplo, criar o arquivo central, você colocar a UFRPE nos órgãos custodiadores, no registro dos órgãos custodiadores de arquivos. Quer dizer, foram elementos muito que também permeiam essa revisão do PDI, mas naquela primeira revisão feita lá para 2016, para 2017, que foi o processo que se iniciou, e que culminou também na minha saída em 2017 para fazer um mestrado no PPG-ARC, apesar da gente ter sido aprovado
nada foi conduzido tranquila. Então, nessa revisão do PDI, ficou lá aquilo ali registrado, mas efetivamente eu voltei, saí para fazer o mestrado na Unirio, voltei e a situação estava igual, né? Mesmo a gente tendo revisado o PDI para 2020, eu volto em 2019. E nesse novo formato do PDI, até porque a lei que estrutura o PDI no âmbito das IFES, ela foi reestruturada, inclusive colocando o projeto de digitalização do acervo acadêmico, quer dizer, tem uma série de elementos aí. Bom, para a gente, foi possível dialogar, porque a gente criou um grupo de trabalho de gestão institucional, e na gestão institucional, a autoridade máxima da Lei de Acesso à Informação também é responsável e está muito preocupado com os elementos da lei da LGPD. Então, para além do acesso, isso ficou muito claro que o arquivo está sendo demandado em participar de comitê, a CEPAD está sendo demandada de fazer parte dos comitês de governança para que efetivamente seja analisado e haja essa preocupação da instituição com a LGPD na universidade. Então, o que está acontecendo é que a gente está começando a fazer parte dessa reestruturação da universidade, né, que agora ela tem que ser autônoma, tem uma série de questões que analisa o cenário, faz as prospecções da participação da CEPAD na LGPD. A gente ainda não teve nenhum processo de eliminação realizado dentro do contexto da aprovação da LGPD, que também é algo novo para a instituição, mas que a gente participa, sobretudo, no acesso aos documentos, de garantir o acesso com a LGPD sendo verificado e sendo de forma muito cuidadosa para que não comprometa dados sensíveis ou dados que podem, sobretudo, gerar processos para a instituição. Então, eu vejo muito mais no acesso, não na avaliação, né? E aí a sua primeira pergunta também é muito interessante, viu, Rafael? Pelo seguinte, a maior dificuldade é porque numa reunião da CEPAD, a gente chega com as listagens, olha, vamos fazer a reunião da CEPAD, junta o pessoal, tem essas listagens aqui para a gente aprovar. Mas dificilmente, eu não sei como é na UFPB, talvez Giane traga a experiência, porque por muito tempo quem foi presidente da CEPAD foi a professora de História. Lúcia Guerra. E aí, Ana Andréia e companhia. E é muito delicado assim, porque você não leva o conjunto documental para dentro da sala, né? Vamos lá, né? Tem 20 caixas para você, ou 30 caixas oriundas lá da unidade de Garanhuns da UFRPE. Essas caixas não vão para o meio da reunião, a gente vai aprovar essa eliminação desse documento. Não, você leva a listagem. Então, é fundamental o presidente da CEPAD ter a disponibilidade para quando há uma demanda com criação da listagem de eliminação, geralmente eu faço isso. Eu vou no setor e eu vejo os documentos, oriento, faço inclusive a classificação junto com os servidores, e aí eles entendem o que é a lista de eliminação. Então é um processo também didático, né, de troca de conhecimento dentro dos setores, para que eles entendam que aquele instrumento é um instrumento público que está ali disponível, e aí, às vezes até você aprende, porque não, esse documento aqui está fazendo isso, mas na verdade ele é referente a isso, né? Então, esse documento, e aí a gente vê muitas inconformidades no própria tramitação de processo, então a gente acaba também fazendo um processo de troca de experiência e de
e de sugestão de que, olha, esse processo não está assinado, esse processo está falando de um documento, mas o documento não está aqui. Cadê o documento que está tratando o objeto desse? Né? Porque, na verdade, está distinto. Então, o processo foi só para registrar que algo seria feito, mas não pode registrar sem o documento estar ali presente no processo. Então, dessa forma, você orienta, e aí o presidente vai com a tranquilidade, inclusive jurídica, que ele acompanhou o processo de construção daquela lista de eliminação. Então, é fundamental essa parceria, essa disponibilidade de ir lá no setor que está demandando eliminar um conjunto documental, do arquivista, ir lá e ver qual é o documento e facilitar. Aí você pega o caso da Unirio, a Unirio tem arquivista em todos os arquivos setoriais. Então, é mais fácil ser o chefe do arquivo central da Unirio, que inclusive tem assento no Conselho Universitário, e você receber uma listagem de eliminação sabendo que a listagem foi produzida pelo arquivista, porque é só você olhar a quantidade de arquivistas que tem na Unirio e você tem a tranquilidade que tem ali um arquivista. Então, o trabalho, que eu acho que de uma CEPAD, numa UFPB, numa UFRJ, numa Unirio, numa UF, numa Universidade Federal de Santa Maria, que tem um quantitativo de arquivistas significativos em relação à minha instituição, que hoje tem um arquivista, é o que você está falando com eles agora. Então, a UFRPE tem um arquivista, eu. Então, me preocupa mais fazer a listagem de eliminação e a eliminação na UFRPE, porque o que eu faço é tentar ir e combino e ajudo, eu vou ajudar, e passo uma tarde, passo um dia, às vezes 2 dias, na universidade e no setor, produzindo com eles a listagem de eliminação. É isso. Mas eu não sei se eu te respondi, espero que sim. Rafael, nós temos quantos arquivistas na UFPB? Nós temos 8. Mas alguns afastados, né? Uns cedidos para outros órgãos e alguns em doutorado. Ok. Então, na sequência, temos a pergunta da Valéria Diniz, Renato, aqui no chat. E depois a Eliana está com a mão levantada. Eval, bom dia. Vamos lá. Sabemos que nem sempre as instituições têm todos os profissionais necessários e recomendados para fazerem parte de uma comissão. Então, teria como sugerir, no mínimo, quais seriam esses profissionais? É fundamental na elaboração desse regimento da CEPAD. Hoje é possível fazer isso, né? Então, por exemplo, eu incluir a nossa CEPAD atual não tem historiador. Eu estou, no documento que eu fiz, nesse novo regimento da CEPAD, eu incluí a presença de historiadores, né, titulares e suplentes, porque eles são fundamentais em observar e me auxiliar em alguma sugestão de documentos históricos que possam vir a ser históricos, como possibilidade de amostragem, caso, porque esse representante, esse conselho, ele tem essa formação interdisciplinar para justamente nos auxiliar a isso. Então, claro, há uma concepção de um gestor para outro gestor. Então, hoje, o gestor, que é o professor Marcelo Carneiro Leão, ele compreende que a CEPAD deverá ser composta por representantes de todas as pró-reitorias. E tem sentido, porque se a gente olha como o plano de classificação, sobretudo da atividade meio e da atividade fim, é instituída, é por ensino, pesquisa, extensão, isso na atividade fim, né? Assistência estudantil, ensino técnico, e na atividade meio, a administração, pessoal. Então, você tem que ter representantes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da Pró-Reitoria de Gestão de Planejamento, da Pró-Reitoria de Administração, e assim sucessivamente. Ou seja, a funcionalidade tem seus representantes. O grande desafio é saber se esses representantes têm o conhecimento da produção documental que a sua pró-reitoria ou que o
dos setores que a pró-reitoria compõe, como uma graduação, que são todos os departamentos, tem a percepção da produção documental, ou se esse técnico administrativo que foi colocado lá só trabalha em um setor específico e não tem o conhecimento do todo. Essa é a maior dificuldade que a gente trava junto, inclusive, aos pró-reitores que indicaram ao reitor quem é que vai fazer parte da CEPAD. Então, nesse sentido, Valéria, o diálogo é sempre importante, apontando essas demandas, apontando as dificuldades e buscando, junto à administração superior, o respaldo como autoridade arquivística para garantir que a presença, não é que a presença vai ser só de arquivista, tem que ter essa composição interdisciplinar que garanta a percepção de outros olhares, né? Então, a CEPAD tem que ser dessa forma, porque a legislação, inclusive, se você olha a legislação da CEPAD, ela é feita dessa forma. Então, perfeita a sua pergunta, e essa é a forma como eu tento tratar aqui na UFRPS, né? Obrigado. Eu que agradeço, Valéria, pela pergunta. É isso. Então, na sequência, Renato, temos a Eliana com a mão levantada. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Então? Sim, estamos sim, Eliana. Tá. Bom dia. Então, bom dia e parabéns pela sua excelente explanação, professor Renato. Eu sou bibliotecária daqui da Justiça Federal e fico assim, muito preocupada com a atuação dos CEPAD, que nem existe. Aconteceu aqui em 2011, né, que foi um dos diretores lá, presidente, né, do TRF1, né, eu acho que o CNJ tem uma resolução, né, para que todo judiciário deveria fazer a eliminação, né, dos documentos que já tivesse passado, né, da época de ficar na guarda, né? Então, houve aquela comissão. Então, o TRF1 trabalha, acho que igual ao governo, não tem políticas públicas, eles têm, cada qual tem sua gestão. Aí, na gestão dele, foi envolvido, aqui teve a seleção, aqui teve a comissão, fizemos toda uma seleção, só que para vocês terem ideia, no TRF1, eu acho que só tem um arquivista lá no TRF1, você acredita? Em todas nas sessões judiciárias, o TRF1, então, que é o maior, né, tem 14 sessões, né, ele tem sessões judiciárias no Norte, na parte do Nordeste, eu só sei dizer que são 14, né? E quem trabalha nessa parte, no arquivo, não é apenas um técnico judiciário, né, que ele fica no arquivo, e aí eles não imaginam a importância do arquivo enquanto memória, enquanto pesquisa, embora não seja extensão, porque aqui não é universidade, né? E aí eu fico assim muito preocupada. Agora, recentemente, eu tive, como está na pandemia, né, eu venho trabalhar 2 dias na semana, aí eu tive conhecimento de que o pessoal lá no arquivo administrativo estava fazendo uma eliminação de documentos. Aí eu conversei com o diretor da SECAD, eu falei, por que vocês estão fazendo, vocês fizeram a comissão, quem é que está eliminando? Não, é uma caixa lá, várias caixas que tem lá de cópia como é que é o nome? Cópia de e-mail, e essas coisas não prestam mais não, já foi tudo eliminado. Falei, olha, isso aí é muito perigoso. Não, mas não te preocupe não, aquilo ali foi do tempo que eu também porque ele já foi diretor da SECAD em outras gestões. Então, ele acha que aquilo ali não tem mais validade. Aí quer que eu elimine também da biblioteca esses livros que já passam, que já estão obsoletos, que já tem coisa nova, que tudo é biblioteca digital. Eu falei, não é assim que funciona, como é que eu vou eliminar meus livros? Isso aqui é patrimônio. Até porque na Justiça Federal é patrimônio, os livros, né? Eles não foram naquela lei, né, que teve com Lula, né, que era que você não precisava mais ser patrimônio, sim, bens duráveis. Tanto é que alguns TRTs classificam o livro como bens duráveis, né? Fica mais fácil com a eliminação. Aí eu te pergunto, isso que vocês estão falando, que eu acho muito importante, cairia apenas para as universidades? E como é que fica a parte do judiciário?
Eliana, perfeita a sua colocação, muito obrigado pela contribuição. Eu acho que é importante essas experiências de outros lugares, né, e de outros órgãos, porque é muito o que a rede faz, assim, a rede de arquivos das IFES, ela permite que a gente, justamente, para além de trocar informações, a gente possa formular políticas arquivísticas, né? Formular propostas, a partir das nossas resoluções internas da rede Arquifes, a gente poder contribuir na melhoria do nosso fazer profissional, né? E aí, o que você coloca, de fato, é muito grave, porque a gente analisa que o arquivista ele deveria ser visto como uma profissão de Estado, né? E aí ele não é visto nisso, e aí também a biblioteconomia e os bibliotecários sentem isso, porque muitas das vezes é o campo que é possível vocês atuarem, e às vezes vocês são alocados nessa função de ter que lidar com a documentação, às vezes até mudando um pouco do que seria o cargo de bibliotecário atuando nesse conjunto documental, que são os conjuntos documentais de bibliotecas, e tem que lidar também e se preocupar e fazer a gestão dos documentos, né? E aí vocês precisam se aprofundar sobre a legislação arquivística, o pouco que vocês tiveram na instituição, na universidade, como na formação, então é muito pontual isso, e reflete um pouco o problema de uma ausência de política arquivística no Estado brasileiro, né? Que é muito bem abordado em todo a legislação, a literatura arquivística de José Maria Jardim, que debate sobre isso, né? Sobre a política arquivística. E aí, para além disso, quando o Schellenberg vem ao Brasil a convite do Arquivo Nacional, lá na década de 60, quando há o processo, inclusive, de migração da capital do Rio de Janeiro para Brasília, ele traz a concepção e a percepção de uma análise que, inclusive, esse dossiê, esse relatório, né, esse estudo sobre o caso do Brasil está disponível na revista Arquivo e Administração, que está lá no portal do Arquivo Nacional, você tem como acessar lá. Essa análise de Schellenberg, ele compreende que o arquivo ele tem que ser um órgão de Estado, e o que ele escreve é muito nessa concepção da percepção dos Estados Unidos em relação ao seu Arquivo Nacional, porque ele é um arquivo do Estado e não um arquivo do Executivo. E pelo Arquivo Nacional estar dentro do Executivo, você percebe que ele tem muito pouca atribuição, ele tem muito pouco de colaboração para os poderes executivos, judiciário e do legislativo. Geralmente, o judiciário e o legislativo, eles podem fazer o que eles quiserem sem precisar submeter a um órgão do executivo, pela independência dos poderes. E aí o profissional que é lotado nessas instituições, ele praticamente ele faz o papel de um arquivo nacional, sem ter o arquivo nacional para submeter. E nesse quadro de um órgão que ele para além de uma cidade, ele engloba diversos, uma região, fica muito difícil você pensar a gestão de documentos dentro dos tribunais da Justiça Federal, quer dizer, porque tem poucos profissionais. E aí a falta de compreensão da importância documental gera isso. Claro, uma cópia de e-mail é uma cópia de e-mail, então, que na verdade o que deveria ter tido é uma política de preservação dos e-mails institucionais. E será que esses e-mails institucionais estão preservados? É um trabalho
que inclusive foi feito pela professora Ana Carla da Unirio, que é sobre e-mails, né? Especificamente sobre a preservação e gestão documental de e-mails. Assim, nós temos já hoje uma perda de informação. Inclusive, nós, nas universidades, com e-mails institucionais, né, de pessoas utilizando e-mails pessoais para tratar de questões institucionais, muito comum, e, assim, é algo que, inclusive, a gente não dá conta, e que deveria dar conta. Então, pela falta de profissional, pela falta de quantidade de profissional, pela falta de posição hierárquica do arquivo na instituição, então você não tem um arquivo geral que tem ali, está na esfera de considerada como gestor, né, como órgão estruturante e de gestão institucional, por exemplo, de um tribunal ou de uma universidade. Algumas universidades possuem, eu até falei algumas, né, mas outras, a grande maioria não tem. Então, a gente tem essa grande dificuldade de ser reconhecido como autoridade arquivística. A gente é o arquivo que guarda lá o documento e é tratado dessa forma. Então, mas chama atenção que há um processo de modernização da lei de arquivos e que um dos objetivos é responsabilizar mais, sobretudo civil e criminalmente, os gestores que forem assim, omissos ou com a documentação produzida pelo órgão. Então, isso é um dos objetivos dessa modernização da lei. Mas, quando começa a tramitar, se tiver muitas emendas, pode ser que nem isso seja. Então, esse é o grande risco que a gente pode correr nessa tramitação da lei. Bom dia, Rita. É isso. Espero ter respondido, Eliane. Sim, eu me conhecendo a realidade do judiciário, né? Porque eu estou na universidade, então acho que é isso. Tá, eu só preciso dizer de onde é que eu sou, da Seção Judiciária do Piauí, né, em Terezinha. Em Terezinha, né? Pois é, nós temos aqui uma longa batalha, porque o CNJ já teve a resolução, né, 324, da gestão documental, né, em memória do Poder Judiciário, para ser incrementada. Mas o pessoal diz aqui mesmo, no meu setor, que agora eles têm outras prioridades. Eu fiquei impressionada, porque quando eu vi no SEI, né, o processo sobre esse assunto que foi enviado pelo TRF1, aí eu falei aqui com o meu gestor, ele falou, não, deixa isso para depois, eu estou muito ocupada agora, sabe? E aí ficou o quê? Ficou o ele passou o processo para todos os setores, biblioteca, arquivo, núcleo judiciário, sabe? E o pessoal só recebeu e falei, ciente. Eu falei, e aí, depois do ciente não vai haver nada, não vai ter a criação de comissão, e eu fico impressionada, porque eu faço parte do Memojus, os tribunais eleitorais e os TJ estão à frente dos TRFs. É impressionante como estão. Agora, atualmente, nós recebemos lá no Memojus que o TJ do Rio Grande do Sul, que já foi a sua resolução, né, para a criação do CEPAD, né, dessa parte de gestão documental, e qual foi o outro dos TRF, os TRF de São Paulo, só, mas TRF1 eu não vi nenhuma intenção. E eu acho muito triste isso, sabia? Que eu fico assim, penalizada. E outra coisa, só para servir de exemplo, a semana passada, uma pessoa do CEPAG não, Setor de Recursos Humanos, perguntou para mim que ela procurou na biblioteca digital, porque nós temos biblioteca digital de acesso administrativo, né? Um ato de 1990 de uma pessoa que teve ascensão para oficial de justiça e que teria que colocar o processo. A AGU descavou esse processo. A pessoa já até faleceu, tá? E aí a Marina perguntou para mim se eu tinha. Aí eu procurei em 1990, não tinha. Encontrei o diário oficial, não encontrei. Aí eu botei na nossa Teams, né, que a gente tem um Teams, né, que tem as bibliotecas do TRF1 todas. Aí a menina falou, Eliana, eu guardo aqui todos os boletins.
Então, se ela não tivesse guardado o boletim, onde é que a gente encontra esse ato, né? É sério, 1990, né? Não é nem tão longe assim. Né? Pois é. Então, você vê que da importância de uma gestão de documentos bem consolidada faz a diferença, né? E eu acho que isso que os gestores... Mas muito obrigado, viu, Eliana, pela participação. Saudade aí do Encontro dos Rios. Pois é, ali, né? Aquela ali onde tem ali aquela vista, né? Daquela ali de Cabeça de Cuia, que tem ali a... Então é isso. A história lá do Rio Parnaíba. Cabeça de Cuia com as 7 Marias, né? Você não é Maria, não, né? Não, você não é Maria, não, né? Não, mas eu não sou de Teresina, não. Eu sou de São Luís, a Ilha do Amor, que vai fazer... Melhor ainda. 9 anos. Ilha Magnética. Pois é. Eu estou bem pertinho aqui. Eu estou atravessando a ponte, chegou no Maranhão. Aí chega Timon. Pois é. Certo. Eu queria... Tem alguém Obrigada, na frente? Rita, por você nos oferecer essa oportunidade. Viu? Opa, o Projeto César, em parceria com a APB, o Renato é da APB também. Tem alguém na frente ou posso falar? Pode falar, Rita. Não, eu só podia participar da noite, né? Que de manhã estava no horário de expediente, mas agora está na hora do almoço. Eu tive que entrar, porque está bombando. E o pessoal falando, as inscrições esgotaram, o que eu faço? Como é que eu assisto? Eu falei, calma, vai ter de noite de novo. E também o pessoal perguntando se vai ficar gravado. E aí eu falei que sempre fica, né, professor? Mas queria saber se a da noite também vai ser gravada, porque por mais que seja a mesma, né? O conteúdo mesmo, o Renato mesmo, as pessoas são diferentes, então a dinâmica vamos muda, gravar. né? Vai gravar gravar também? Viu? Então tá bom, porque isso é muito legal. Eu entrei também para agradecer a Renato, né, a disponibilidade, e agradecer a todos vocês sempre, a parceria, e dizer que a gente está com uma agenda, né, de oficinas bem interessantes sobre várias temáticas, e comentar que começou com uma lista, né, foi identificado entre os alunos uma lista de temas, e a gente já está atendendo com essa agenda quase 100%. Falta só um professor para um tema chamado classificação, né, o plano de classificação, e assim que a gente fechar a agenda, a gente completa esse ciclo, né, e podemos, então, professor, fazer uma nova pesquisa, né, mas, além dos temas que foram propostos, a gente trouxe outros temas, mas a gente quer atender 100% da pesquisa inicial. E era isso que eu tinha para falar, agradecer, e vocês estavam conversando aí sobre... os tribunais, né? Então, dizer, a presidente da Associação dos Arquivistas da Paraíba, a Gabriela, ela também é do tribunal, né? Trabalha no Tribunal Regional Eleitoral, e ela já ministrou aqui, a oficina dela também vai ser disponibilizada, ela falou sobre destinação sustentável, né? Então, como eliminar documentos com sustentabilidade, com a questão da reciclagem do papel e tal. E também ela promoveu uma live na Semana Nacional dos Arquivos com a temática de auditoria dos arquivos, que foi feita a auditoria, né, pelo CNJ, então foi convidado o CNJ, essa live está disponível também no canal do GEARC, no YouTube. Então, se botar dentro do YouTube GEARC, vai aparecer lá, e foi na Semana Nacional dos Arquivos, e o que foi legal nessa auditoria, né, dos tribunais, eles fizeram um ranking, onde os tribunais mais pontuados são os que têm arquivistas, os que têm sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, repositório arquivista digital confiável, então todas essas práticas vai aumentando a pontuação, e aí tem um ranking em que o primeiro lugar está com o Tribunal Militar, né? Mas aí tem todos os tribunais foram auditados aparecendo lá, tá bom? Pois é, Rita. E aí ele só faz os tribunais, ele não faz as sessões judiciárias, né? Deviam fazer para ver como é que é. E outra coisa, professor Renato, qual é o trabalho aquele que você falou que fez sobre os e-mails? A gestão de e-mails? O seu trabalho de quem? É um livro feito pela professora Ana Carla, que você encontra na Fundação Getúlio Vargas, que é um trabalho, se não me engano, a tese de doutorado dela sobre a gestão de documentos e os e-mails. É esse? Acho que é esse aí.
A informação na internet? Aí, Eu acho que é esse aí. ok. Luciana, eu acho que tinha alguma coisa para falar, comentar do que eu falei ou não. Lu? Acho que não. Acho que não. Bom, gente. Então, estamos concluindo, não é isso, Renato? Eu achava que a gente ia chegar só às 10h30. Estamos aqui já meio-dia. Aqui rende. Aqui às vezes só falta não acabar, né, não, Rita? Eu queria agradecer assim, a participação de todos. Foram todas as perguntas muito importantes e eu espero, com a minha experiência, ter trazido aqui um pouco dessa contribuição da discussão da avaliação e da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Eu fico à disposição, assim, querendo entrar em contato comigo via APB ou pela rede Arquifes ou pela própria universidade. Meu e-mail institucional é renato.mota@ufrpe.br, é bem simples, renato.mota, mota com 2 3, @ufrpe.br, e que eu fico à disposição caso vocês tenham qualquer coisa, queiram que eu converse depois com vocês, ok? Então, Renato, muitíssimo obrigado. Muito obrigada, eu agradeço. Em nome da UEPB, do curso de Arquivologia da UEPB, do Projeto César. À noite eu não poderia estar presente, tá? Quem vai coordenar a sessão é minha colega, a professora Elana Beatriz, tá? Também lá do Departamento de Arquivologia da UEPB. E então, ao público presente, muitíssimo obrigado, tá? Pela presença, participação valiosíssima de vocês. E a fidelidade, né? Todo mundo está aqui, então tivemos mais de 50 pessoas presentes, Rita, né? Na sessão, no workshop. Então, sem dúvida, à noite vai ser um outro debate, também muito interessante, e fica o nosso convite para, né, os presentes e fazendo a divulgação estarem novamente aqui com a gente mais tarde. Isso, seguindo, né, as redes sociais do Projeto César e também da APB, vai estar sempre sendo informado sobre as oficinas. Perfeito. Então, gente, até mais tarde, né? Bom final de semana a todos e todas. Renato, Rita, tá? Lourdes, Eliana, todo mundo que participou, passou por aqui, Ana Isabel, tá? E é verdade. A gente permanece aqui no Sempre às Sextas, tá? Aguardando vocês. Ok, eu que agradeço. Muito obrigada. Forte abraço. Bom almoço. Para todos e todas. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Tchau.